Deus nos deu uma palavra, foi no primeiro dia de julho, a gente estava no momento do nosso devocional, que a gente chama de Bom Dia com Oração. Todos os dias, 6 horas da manhã, nós estamos na plataforma do Zoom, estamos lendo o livro de Salmos. Amanhã a gente vai para o Salmo, algum Salmo, 60 e alguma coisa, 66, obrigado, uma voz aí de Deus. Amanhã vamos ler o Salmo 66, meditar sobre ele. Se você ainda não participa, eu quero dizer que você está perdendo uma oportunidade gigantesca de começar o seu dia da melhor forma. Você está perdendo uma oportunidade de começar o seu dia com uma palavra de Deus que vai nortear a sua vida e vai abençoar o seu coração. Pastor, obrigado. Obrigação não é aqui. Aqui é um lugar onde a gente manifesta o amor de Jesus. Obrigação é outro canto. Mas se você tem sede, tem fome, eu espero por você amanhã, 6 horas da manhã, a gente vai estar junto lá. Em nome de Jesus. Amém ou não? Amém. Amém ou não amém? Amém. Ah, que alívio. Glória a Deus. Orem por mim, sexta-feira eu não consegui sair da cama. Não consegui, eu não sou, sabe, hipócrita, mentiroso, porque tem uns crentes mentirosos por aí, né? Não, pastor, o inimigo está furioso, pastor. Caramba, veio, fica inventando história, irmão. Não, eu dormi mesmo. Dormi muito, irmão. Quando eu acordei, a Cristiane falou, amor, 6h22, liga a câmera. Eu falei, Cristiane, acabei de abrir o olho, vou ligar a câmera e falar o que para os irmãos? Eu falei, vamos dormir, ué. Quando eu acordar, vou pedir perdão. E quem me perdoar, amém, vai ser perdoado, amém. Quem não perdoar, se vê lá com Deus, mas eu vou fazer a minha parte. Quando eu acordei, já era para lá dos meio-dia. Falei, gente, me perdoe. Pastor, só acordou meio-dia. Acordei, queria acordar mais tarde ainda. De quarta-feira, de 17 horas de quarta-feira até sábado, eu desliguei de tudo. Um irmão nos levou para uma casa aí bacana para a gente dar uma descansada. A Cristiane me empurrou para a praia, eu não queria ir. Fui, os mosquitos arrebentaram comigo. Estou com as 2 pernas inchadas, um negoção, uma manchona vermelha assim, porque é um mosquito endemoniado, irmão. Porque o mosquito veio do inferno para dar uma picada. Mas me deu uma arrebentada, minha perna está toda dolorida. Falei, cara, a cama estava tão boa, tão boa. E assim, na sexta-feira, eu confesso, irmão, eu dormi, porque eu preguei na terça-feira. Quem estava aqui terça-feira? Lembra o que eu falei? Salmo 46. É um salmo musical que fala de uma música que era destinada à voz de soprano ou voz aguda. Esse salmo ele é dividido em 3 partes, ou 3 estrofes, como você queira. E ao final de cada estrofe tem uma palavra hebraica chamada selá. Selá significa pausa. Pausa na música. O Rafael está tocando. Dá uma pausa, Rafael. Ele não dá pausa. Eu fiz de propósito, que eu sabia que ele não ia dar pausa. Tem um pad no fundo, contínuo ali, eu sabia que você não ia conseguir dar pausa. Mas na música tem uma figura musical chamada pausa. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Tem a pausa. E eu preguei terça-feira que a nossa vida a gente também precisa. Pode tocar, varão, pode tocar. Já passou a pausa. Eu falei que na nossa vida a gente também tem momentos de pausa. E de quarta-feira até ontem eu dei uma pausa com a minha família. Pastor, mas pastor não pode tirar folga não. Não vou responder, não vou, que eu não sou mal criado, não vou responder. Mas eu tirei uma pausa, eu precisava dormir. Eu estava acordando 11 horas, 11h30. Teve um dia que eu acordei 12h30, eu olhei o relógio e falei, meio-dia, que coisa linda, Jesus. Joguei beijo para Jesus. Foi muito bom dormir mais. Mas amanhã a gente volta ao normal. Mas vamos lá. Pastor, o que tem a ver isso? Essa história toda que o senhor falou. Dia 1º de julho, eu abri a câmera do celular e fui fazer a ministração. A Cristiane esse dia não estava se sentindo bem. Falei, não amor, fica aí na cama, descansa aí um pouquinho. Deixa que eu vou fazer a devocional. E quando eu abri a câmera, eu sempre faço a mesma dinâmica. Eu entro na sala,
eu coloco uma canção e aquele momento para mim é muito especial. Além de eu estar acordando, é o momento que eu ouço Deus. Enquanto está tocando aquela música, 5 minutos eu estou lendo o salmo e Deus está ministrando no meu coração. E quando eu estava lendo aquele salmo, aquele dia, Deus falou assim: o dobro. O dobro. Que coisa é essa do dobro? Eu falei: o dobro de quê, Senhor? E eu só ouvia essa palavra: o dobro. E eu entendi que Deus estava liberando uma palavra profética para esse mês de julho, que seria o mês do dobro de Deus na minha vida e na sua vida. Será o dobro de Deus nessa casa, nesse ministério e na nossa vida. E esse texto vai dizer: dar-se-á que ao 6º dia. Atende aí, porque pode ser o dobro aí chegando. Olha o dobro aí. Atende logo, irmão. Atende. Vou esperar você atender. Esperar, porque o dobro está chegando. Aleluia. Eu falei, Zinho. É o Zinho. O Zinho é fácil, gente. Vamos lá. É dia tão bom você pregar na sua casa. É tão bom a gente estar aqui. Não tem formalismo, sabe? Não tem mentira. Tem verdade de Deus aqui nesse lugar. Vamos lá. Dar-se-á que ao 6º dia prepararão o que colherem, e será o dobro do que colhem cada dia. Esse texto está falando da saída do povo de Israel do Egito. Alguns estudiosos vão falar de 2,5 milhões, outros vão falar de 3 milhões de pessoas. Você pode imaginar 3 milhões ou 2,5 milhões de pessoas saindo do Egito. Eles saem do Egito e assim, sinais miraculosos, Ryan, aconteceram lá. 10 pragas. Deus revelando o poder dele, porque aquele povo conhecia de Deus muito distante. Sabe, eles ouviam as histórias. Não, os nossos antepassados, os nossos patriarcas. Teve um cara chamado José. Aqui os ossos dele estão até aqui com a gente. E eles iam ouvindo, mas eles ainda não tinham experimentado de Deus. Talvez você esteja aqui, você já ouviu de Deus, mas você não experimentou de Deus. Eu quero dizer, Deus vai revelar o amor dele na sua vida. Ele não precisa manifestar mais nada para mim e para você, mas ele é tão misericordioso que ele ainda continua revelando, manifestando o milagre, amor dele por nós. Você está entendendo isso hoje? Quando acabou o culto pela manhã, eu tive uma pessoa aqui que nós oramos por ele. É um amigo nosso da igreja, nos ajudou, sabe, no período da pandemia, a gente precisava de uma máquina melhor para a gente transmitir os cultos. Fechou tudo e agora tem que transmitir, a gente não tinha máquina. Ele falou: pastor, eu vou fazer a preço de custo, eu tenho uma loja de informática, eu vou fazer. E aí veio a notícia de que ele foi acometido de um câncer. Ele vai estar aqui na reunião de homens para compartilhar conosco o testemunho dele. E quando acabou o culto, ele veio falar comigo: pastor, eu preciso compartilhar com o senhor soube o que aconteceu comigo? Eu falei: sim. Ele: então, pastor, os médicos não dão o diagnóstico de cura até 5 anos. Até os 5 anos eu estou no tempo de remissão do câncer, mas já não tem mais nódulo, já não tem mais. Ele foi acometido de um câncer em algum lugar que eu não lembro agora. Isso espalhou para o fígado e deu um nódulo no pulmão dele também. Um homem de 43 anos, um empresário, um pai de família, um esposo dedicado, um cara do bem, tranquilo. A única coisa mal dele é que ele torce para o Vasco, mas aí Deus perdoa esses pecados graves assim. Deus é misericordioso. E aí ele falou: pastor, quando eu tive a notícia, a primeira coisa que eu pensei: vou morrer. E ele falou que um dia ele estava subindo o viaduto, tinha uns irmãos que estavam fazendo culto ali. E ele falou que os irmãos estavam fazendo culto. O irmão falava assim: vai no caminho da tua cura, vai no caminho da tua cura. Ele falou: pastor, aquilo me encheu de fé, me encheu de fé, me encheu de fé. E foi falando dos sinais. Deus é tão bom. Ele não precisava manifestar mais nada por nós, mas Ele é tão bom que Ele ainda continua, sabe, ministrando ao nosso coração. E Ele está ministrando ao seu coração hoje. E eu quero declarar que você vai viver uma semana onde o amor de Deus vai se revelar e se manifestar sobre a sua vida. E você vai viver os sinais e as maravilhas de Deus. Eu posso ouvir um amém seu, querido? Esse povo, 3 milhões de pessoas, ou 2,5 milhões, como você queira, saindo do Egito. Sabe, eles tinham visto 10 sinais de Deus operando.
Quando eles chegam diante de um mar fechado atrás, Faraó com seus carros e cavaleiros não tinha como escapar. O líder da tropa, Moisés, ele vai clamar a Deus. Deus fala assim: Moisés, por que clamas a mim? Diga ao povo de Israel que mais pega o teu bordão, toca nas águas, as águas vão se abrir. Moisés pega um pedaço de pau, irmão. Um bordão era um pedaço de pau, era um cajado que todo homem tinha. Moisés toca nas águas, vem um vento oriental. Diz a Bíblia que aquele vento sopra a noite toda, as águas são abertas, o povo passa a pés enxutos. Atrás vem Faraó com seus carros e cavaleiros. Quando chega do outro lado, o mar se fecha e engole Faraó, seus carros e cavaleiros. Aí talvez tenha, talvez não, com certeza tenha gente muito incrédula. Não aqui, você está numa reunião de fé. Mas eu já ouvi uma história de um homem que foi falar da história da libertação do povo de Israel do Egito. Falou assim: você não sabe de nada, crente é tudo bitolado, a religião é o ópio do povo, vocês ficam embebecidos por causa da religião, e aquela asneira toda que essa turma fala. E ele falou assim: naquela época, o mar, ele passava por um tempo onde a água ficava no tornozelo, e aí o crente está só ouvindo. Então, o que na verdade vocês dizem que Deus abriu era um período de seca. Aí o crente cheio do Espírito Santo é terrível. Ele falou: então eu acredito mais ainda nesse Deus, Camila, porque a água no tornozelo matou um exército inteiro e até o Faraó. Esse Deus é brabo mesmo, por isso que eu amo esse Deus. Escuta, crente que é crente de verdade, irmão, podem querer arrancar a fé do peito dele, mas cada vez que uma investida do inimigo vem, ele se torna mais forte e mais fiel ao Senhor. E eu quero declarar que você vai sair desse culto aqui mais forte e mais fiel ao Senhor para viver os planos de Deus na sua vida, amém? O povo sai e começa um tempo de jornada. Só que escuta, eles não levam comida, Cristiano. Eles não levam sopão, Wagner. Eles só saem com muita grana, muito ouro e prata. Porque quando eles estão para sair do Egito, Deus dá uma ordem e fala assim: bate na porta de cada egípcio e diz: me dá prata e ouro. E quando eles batem na porta, os egípcios começam a tirar colar, brinco, tudo de ouro. Eles começam a entregar. Eles vão dormir prisioneiros e acordam ricos. Você pode dormir hoje de um jeito e acordar amanhã. Você é muito crente mesmo, está dizendo amém que quer ficar rico, né? Você pode dormir hoje duro, irmão. Amanhã um milagre de Deus acontecer na sua vida. Aqui o Salinho ainda não está rico, né? Vai ficar. Tu vai vir para a igreja, tu ficar rico? Olha lá que sai dizendo. Salim estava preocupado, irmão. Eu falei: cara, você não pode se preocupar, teu coração ainda está em processo ainda de cicatrização aí da cirurgia. Ele falou: pastor, estou preocupado. Devido a ele estar em casa, ainda não saiu um monte de coisa que tem que sair dos benefícios dele. O salário dele diminuiu muito. Ele falou: pastor, meu salário diminuiu muito, isso está me prejudicando, não estou podendo pagar minha casa. E já entrou contato, vai para o leilão. E eu falei: cara, fica tranquilo, vai dar tudo certo. E acabou um culto aqui um domingo. Pastor, ora por mim aí. Amanhã eu vou ver essa parada lá na Caixa Econômica. Foi lá na Caixa Econômica. Queria fazer um negócio aí, parcelar minha dívida. Então, senhor, o senhor não tem dívida nenhuma aqui não. Não, eu quero parcelar aí, não paguei. Não, senhor, está tudo pago aqui. Deixa eu puxar aqui. Então, dia tal, do mês tal, foi tudo pago. Pergunta quem pagou. Foi você? Foi Alexandre? Tá doido para casar, irmão? É, varão? Uma luta para casar aí. Fiel ao Senhor. Escuta, as prestações todas pagas do imóvel que ele mora. Pastor, quem pagou? Eu
falando que esse Deus é o Deus do dobro, irmão. Quando Ele decide fazer milagre, Ele exagera no negócio. Eu quero declarar que tem um milagre para vir sobre a tua vida. E Ele é exagerado, porque Ele, quando manifesta o negócio, Ele faz a coisa acontecer de verdade. Escuta, os filhos de Israel saem. O versículo de número 1 diz assim: partiram de Elim até a congregação dos filhos de Israel veio para o deserto de Sim, que está entre Elim e o Sinai. Aos 15 dias do segundo mês, depois que saíram da terra do Egito. Versículo 2: toda a congregação dos filhos de Israel fez o quê? Fez o quê, irmão? Murmurou. Mas murmurou contra quem? Escuta, eles se levantam contra o Moisés e o Arão. Quem era Moisés? Moisés, o líder do povo, e Arão? Arão era o porta-voz, Arão era o arauto. Deus falava com Moisés, Moisés falava com Arão. Arão se reportava ao povo e eles se levantam irados contra Moisés e Arão no meio do deserto. Eu quero dizer para você, os dias dos teus desertos não é para você se levantar contra nenhuma autoridade, mas os dias do teu deserto é para você ver o milagre de Deus acontecendo na tua vida e na linha da tua história, meu irmão. Mas a gente sempre inverte a situação. Dia do meu deserto eu vou reclamar. É porque se o Salim tivesse orado por mim, também minha parcela estava paga. Se o pastor tivesse orado melhor por mim, ele orou pelo Salim, a parcela dele foi paga. Para mim, ele foi lá para a praia dormir até meio-dia. Esse dorminhoco desse pastor. A gente sempre vive culpando alguém pelos desertos que a gente passa, quando na verdade a gente deveria parar tudo e ouvir o que Deus tem para falar ao nosso respeito. Versículo de número 3 diz assim: disseram-lhe os filhos de Israel: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra. Cara, que gente mal educada, que gente ingrata, Renzo. Viram 10 sinais miraculosos de Deus, viram um mar se abrindo, estavam agora livres, com o bolso cheio de grana, muito ouro, Davi, muita grana. Pastor, por que eles não foram no shopping? Eles não tinham ainda. Escuta, muito dinheiro, mas a Bíblia diz que eles vão dizer assim: quem nos dera que a gente tivesse morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos fazendo o quê? Assentados junto às panelas de carne e comíamos pão à vontade ou a fartar, pois nos trouxeste esse deserto para nos matar de fome toda essa multidão. Sabe aquele tipo de pessoa que fica lembrando do passado como se fosse o melhor tempo da sua vida? Eu fico preocupado com algumas pessoas que, quando falam do seu passado, elas exaltam-se. Não, porque no meu passado fazia isso, pastor, era bicho solto. Ei, teu passado, Jesus te resgatou lá atrás para te levar para um tempo de dupla honra. Jesus te tirou de lá do lamaçal do pecado, lavou as tuas vestes no sangue do Cordeiro, para te dar um novo nome, escrever o teu nome no livro da vida do Cordeiro. Jesus resgatou a minha família essa manhã, sabe? Quando eu estava tomando a ceia aqui, Deus começou a mostrar para mim, minha família. Minha avó batia corimba para outros deuses, minha mãe está aqui, ó. O pai da minha mãe, meu avô, que eu tive pouquíssimo contato com ele, fazia feitiçaria para outros deuses. Aí Jesus foi lá, salvou uma pessoa de 1,5 m. Minha mãe tinha 1,5 m, irmão, está diminuindo. Está ficando menor a cada dia, senhora. Escuta, foi lá, salvou minha mãe. Através da minha mãe salvou meu avô, salvou meus tios. Minha mãe se casou com meu pai. Camarada frustrado porque a carreira dele de jogador de futebol não foi para frente, chapava todas de madrugada. Aí Jesus salvou minha mãe, ela se desviou 15 anos depois, ela volta para Jesus reconhecendo, sabe, a sua condição de pecadora.
Ela disse: eu vou me voltar, eu vou me levantar e vou dizer: Pai, eu pequei contra o céu e contra ti, já não sou digna de ser aceita filha. Mas Jesus vai lá e não recebe ela como empregada, mas recebe como filha. Meu pai, muito doidão no bar, tomando todas, falou: leva as crianças, é um bom caminho. Essas crianças cresceram, eu me tornei pastor, meu irmão é pastor, a minha família toda salva. Mas um dia Jesus entrou no coração do meu pai, salvou meu pai também. E quando eu estava aqui tomando a ceia, eu comecei a me lembrar. Falei: cara, olha o que Deus fez na minha família. Era para minha família, sabe, está tocando tambor, servindo a outros deuses, mas a graça de Jesus foi lá e alcançou a minha família. E eu quero dizer que a graça de Jesus também entrou no seu coração e vai alcançar você e toda a sua casa. Você crê nisso? E isso eu quero chamar de dobro. É o dobro da salvação na sua casa, meu irmão. Mas escuta, pastor, onde se travam essas batalhas? É no deserto. Onde se travam esses combates? É no deserto. Deserto vem para selecionar. Deserto vem para fazer seleção. Deserto vem para trazer revelação. Explica melhor isso, pastor? Sim, te explico. O deserto seleciona, porque vai entender aquele que serve e aquele que não serve. Porque servir, Jorge, quando tudo está bem, delícia. Servir, Wagner, quando as coisas estão apertadas, só quem conhece o seu Deus de verdade. Servir quando a conta está muito abençoada. Uou! É muito bom. E servir quando só tem arroz e chuchu. Seleção. Agora deixa eu lhe perguntar: será que você tem passado na seleção de Deus na sua vida? Pastor, estou vivendo um tempo de deserto, então Deus está selecionando. Mas segunda coisa, deserto além de tempo de seleção, deserto também é tempo de revelação. Porque no deserto Deus revela o nosso coração. No deserto o nosso coração é revelado. Esse irmão que estava testemunhando para mim aqui, ele falou: pastor, ele não entrou nos pormenores. Ele falou: pastor, quando eu recebi o diagnóstico que eu estava com câncer, a primeira coisa que eu pensei é: eu vou morrer. Vou deixar minha esposa, a empresa, meu filho. E ele falou assim: pastor, o que eu mais me arrependi foi de não ter servido ao Senhor como eu devia servir. O que mais bateu, pastor, foram os erros que eu cometi contra o Senhor. E ele repetia isso o tempo todo. Eu falei: cara, como o deserto nos leva a selecionar algumas coisas e a revelar algumas coisas que estão aqui no nosso coração. Eu quero dizer para você que está passando por um deserto hoje, Deus está selecionando e Deus está revelando algumas coisas do teu coração. Sabe, essa revelação vai te mostrar o que você precisa ser e o que você está sendo hoje. Tem gente que está dando volta no deserto. Cara, quando isso vai acabar, quando essa história acaba, quando você compreender que no teu deserto Deus tem o dobro para manifestar e um milagre para fazer na sua vida, você só precisa se render em adoração a Jesus e reconhecer: eu não sou nada sem a presença dele. Versículo de número 3, olha o que diz o